Eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Daí, gurizada, tudo bem com vocês? A gente dá sequência hoje ao nosso estudo de hidrostática, falando agora sobre as forças. Então, para falar, a gente vai começar a falar sobre o princípio de Pascal, vamos falar sobre tubos em U, sobre tubos abertos, sobre o princípio de Arquimedes e para concluir a gente vai fazer dois pequenos exercícios. Então, vamos começar falando do princípio de Pascal. Quando a gente aplica uma força num determinado ponto num fluido, eu estou exercendo pressão naquele ponto. Essa pressão é transmitida integralmente para todos os pontos desse fluido. Então, quando a gente pensa na situação, por exemplo, de um elevador hidráulico, se eu exerço força num determinado ponto que tem uma área, essa força está exercendo uma determinada pressão naquele ponto. Essa pressão vai ser integralmente transmitida para o ponto onde eu estou elevando aquele carro. Então, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. E a gente já viu anteriormente que pressão é força sobre a área. Então, a pressão 1 vai ser a força 1 sobre a área 1, pressão 2, força 2 sobre a área 2. Isso é, se eu tenho áreas diferentes, como é o caso do elevador hidráulico, se a minha área 1 ali é 10 vezes menor do que a área 2, se eu aplicar uma determinada força na área 1, essa força vai ficar multiplicada por 10 na área 2. Então, a proporção se mantém. A mesma proporção que eu tenho para a área, eu vou ter para a força. Então, para elevar aquele carro, por exemplo, de uma massa de 1000 kg, eu não vou precisar aplicar uma força igual ao peso dele. Eu posso aplicar uma força muito menor que vai depender da proporção entre as áreas do meu tubo que eu tenho ali com áreas diferentes. Tubos em U. Quando eu tenho tubos em U, eu tenho líquidos immiscíveis dentro deles. O líquido de maior densidade vai ocupar a parte mais baixa do meu tubo. O líquido de menor densidade vai ocupar a parte de cima. E vai ter uma superfície horizontal de separação entre os dois. Nessa superfície de separação, eu vou ter o mesmo líquido. Então ali eu tenho exatamente a mesma pressão, porque eu tenho o mesmo líquido na mesma altura. O que a gente sabe é que naquele ponto 1 e no ponto 2, quem está exercendo pressão é quem está acima daqueles pontos. No ponto 1, quem está exercendo pressão é o líquido A e a atmosfera. No ponto 2, quem está exercendo pressão é o líquido B e a atmosfera. Então, a pressão total que está sendo exercida naqueles pontos é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, a pressão de cada um dos líquidos nos seus respectivos pontos. Pressão atmosférica mais a hidrostática, que lembra que é massa específica vezes gravidade vezes a altura do fluido que a gente tem. O que a gente pode fazer ali? Eu posso passar a pressão atmosférica de um lado para o outro subtraindo e eu posso cortar. E aí eu posso cortar também a gravidade nos dois lados da minha equação. E aí vai sobrar que a massa específica de um líquido vezes a altura dele tem que ser igual à massa específica do outro líquido vezes a altura dele. Então eu posso fazer essa relação e descobrir, por exemplo, ou a altura ou a massa específica de um dos líquidos que está no tubo. Quando a gente tem um gás confinado dentro de um recipiente, ele está confinado porque tem um determinado fluido ali dentro do meu recipiente, contendo ele mais a atmosfera, porque aquele tubo é aberto de um dos lados, a pressão do gás vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão do fluido que está sobre aquele ponto, devido àquela diferença de altura que eu tenho. Então eu posso calcular, por exemplo, a pressão do gás, sabendo
qual é a pressão hidrostática devido ao fluido que eu tenho ali dentro, mais a pressão atmosférica. O princípio de Arquimedes, ele fala que um corpo que está total ou parcialmente imerso em um fluido vai sofrer a ação de uma força de baixo para cima que é exatamente igual ao peso do fluido que esse corpo está deslocando. Então, essa força é chamada de força de empuxo. O empuxo é igual ao peso do fluido que é deslocado, seja se o corpo está totalmente imerso ou parte dele está imerso, mas o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, não do corpo que está imerso, mas do fluido que esse corpo está deslocando, do peso do fluido que esse corpo está deslocando. Sabendo que o empuxo é igual ao peso de fluido deslocado, a gente pode relacionar e chegar numa equação para o empuxo. Lembra que peso é massa vezes gravidade. Como a gente está falando de peso de fluido deslocado, vai ser a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Mas a gente pode relacionar a massa com a equação da densidade, da massa específica. Eu posso relacionar que a massa é a massa específica vezes o volume e substituir nessa equação. E aí eu vou chegar numa equação para o empuxo. O empuxo vai ser igual a massa específica do fluido vezes o volume de fluido deslocado vezes a gravidade. Esse volume de fluido deslocado pode ser igual ao volume do corpo se o corpo estiver totalmente submerso, totalmente imerso. Agora, se parte do corpo não estiver submerso, vai ser só a parte do corpo que está submerso que vai ser igual ao volume de fluido deslocado. Lembra que empuxo é uma força e a força no sistema internacional é dada em newtons. Então, as outras grandezas, para não errar na hora dos problemas, eu tenho que usar em unidades do sistema internacional. A massa específica, se estiver em gramas por centímetro cúbico, eu preciso converter para quilogramas por metro cúbico. Então, bastante cuidado. Mesma coisa com o volume. O volume precisa estar em metros cúbicos, gravidade, metros por segundo ao quadrado. Bom, o que pode acontecer então com um corpo quando ele está dentro de um fluido? Pode acontecer de o peso dele ser menor do que o empuxo. Quando o peso é menor do que o empuxo, o que acontece? Meu corpo vai começar a subir no fluido. Sempre que o empuxo for maior que o peso, ou o peso é menor do que o empuxo, meu corpo começa a subir. Pode acontecer de o peso e o empuxo serem iguais, a força-peso e a força-empuxo terem a mesma intensidade. Nesse caso, meu corpo vai ficar flutuando. Pode ser totalmente submerso ou parcialmente submerso. Ele vai ficar de acordo à medida que peso e empuxo se equilibram, que peso e empuxo ficam iguais, o corpo fica em equilíbrio, ele não vai nem subir nem descer. E pode acontecer do peso ser maior que o empuxo. Quando o peso é maior que o empuxo, o corpo vai descer. O que acontece? Por exemplo, quando a gente entra dentro de uma piscina e pega uma pessoa, se a gente pega a pessoa fora da piscina e dentro da piscina, a gente nota uma diferença na facilidade de segurar essa pessoa. Quando a gente está fora da piscina, a gente está fazendo uma força que é igual ao peso da pessoa para sustentar ela. Se a pessoa tinha, por exemplo, 70 kg, ela tinha aproximadamente na Terra 700 newtons de peso. Para sustentar ela fora da piscina, eu tenho que fazer uma força de 700 newtons. Mas se a gente tenta segurar essa pessoa dentro da piscina, parece que ela pesa menos. Mas lembra, ela não modifica o peso dela. O que mudou quando ela entrou dentro da piscina? Surgiu uma nova força, que foi a força de empuxo para cima. O que faz parecer que o peso da pessoa diminuiu. Isso é o que a gente chama de peso aparente. O peso aparente é o peso menos o empuxo. Como surgiu essa força para cima, eu não preciso fazer uma força igual ao peso da pessoa para sustentar ela. Eu posso fazer uma força
que é igual ao peso da pessoa menos o empuxo que ela está sofrendo. Por isso que eu faço menos força para sustentar ela dentro da piscina. Vamos ver dois pequenos exemplos aqui. O primeiro diz assim: uma bola de isopor de volume 100 centímetros cúbicos se encontra totalmente submersa em uma caixa d'água, presa ao fundo por um fio ideal. Qual é a força de tensão no fio em newtons? E aí me diz que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, que a densidade da água, a massa específica da água é de 1000 kg por metro cúbico, que a massa específica do isopor é de 20 kg por metro cúbico. Bom, o jeito mais fácil de resolver os problemas, se não tem uma figura, é fazer um desenho. Faz o desenho que vai te facilitar na hora da resolução. Então, eu tenho uma bolinha de isopor presa ao fundo de um recipiente onde eu tenho água. Que forças vão atuar sobre aquela bolinha? Eu tenho a força peso da bolinha, eu tenho a força de tensão, por causa do fio que está sustentando a bolinha presa ao fundo, e eu tenho a força de empuxo. Se ela está em equilíbrio, lembra que a força resultante tem que ser igual a zero. Então essas forças precisam se anular. As forças que eu tenho para cima têm que ser iguais às forças que eu tenho para baixo. Vamos calcular cada uma dessas forças. O empuxo, que é massa específica do fluido, que no caso era a água, volume de fluido deslocado, volume de água deslocado, e a gravidade. Densidade da água, massa específica da água era 1000. Volume de água deslocado era de 100 centímetros cúbicos. Lembra, eu preciso passar para metros cúbicos. De centímetros cúbicos para metros cúbicos, multiplica por 10 na menos 6. Por isso, 100 vezes 10 a menos 6. E a gravidade, que é 10. Calculando ali, meu empuxo vai ser igual a 1 newton. Posso calcular o peso da bolinha. Peso vai ser a massa da bolinha vezes a gravidade. Eu não tenho a massa da bolinha, mas lembra que eu posso relacionar com a massa específica do isopor. A massa vai ser igual a massa específica vezes o volume. Massa específica do isopor, 20 kg por metro cúbico. O volume, que é o mesmo da bola, porque ela está completamente imersa, 100 vezes 10 na menos 6. E a gravidade, 10. Isso vai me dar um peso igual a 20 vezes 10 a menos 2, ou seja, 0,02 newtons. Para calcular a tensão, vamos relacionar então. Lembra que as forças que estão para cima têm que ser iguais às forças que estão para baixo. Por isso, empuxo vai ser igual a tensão mais peso. Como eu quero saber a tensão, peso que está somando passa subtraindo. Tensão vai ser o empuxo menos o peso, 1 menos 0,02, que vai dar 0,98, ou seja, letra E. Um segundo exemplo, então. Um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo de área igual a 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem peso de 2 vezes 10 na 4 newtons. Está sobre o êmbolo maior de área 0,16 metros quadrados. A intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para conseguir elevar o automóvel é D. A situação é essa esquematizada ali. Não tinha figura, eu desenho a figura para facilitar o entendimento. Se conseguir fazer sem, ótimo. A força que eu vou aplicar num ponto vai gerar uma determinada pressão, que vai ser transmitida integralmente para o outro. Então, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Lembra que pressão é força sobre área. Então, força 1 sobre área 1 vai ser igual a força 2 sobre área 2. A força que eu vou aplicar no primeiro ponto é o que eu quero saber. A área 1 era de 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. A força 2 é o peso do carro. Muitas vezes o exercício pode não me dar o peso e me dar a massa. Basta eu calcular o peso, massa vezes gravidade. 2 vezes 10 na 4 newtons era o peso do carro. E a área do segundo êmbolo, 0,16 metros quadrados. A única coisa que eu tenho que cuidar
é que as unidades para a área precisam ser as mesmas. Se forem centímetros quadrados as duas áreas, não teria problema. Se tiver dúvida, é melhor converter para unidades do Sistema Internacional, mas eu preciso que as áreas estejam na mesma unidade. Aqui eu posso, por exemplo, isolar o F1, 4 vezes 10 a menos 4 pode passar para o outro lado multiplicando, ou eu posso fazer uma multiplicação cruzada. 2 vezes 10 na 4 vezes 4 vezes 10 a menos 4, F1 vezes 0,16. Faço as multiplicações, 4 vezes 10 a menos 4 vezes 2 vezes 10 na 4 vai dar 10 na 0, que é 1, 2 vezes 4, 8. 0,16 que estava multiplicando passa dividindo. 8 dividido por 0,16, 50 newtons, letra C. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no nosso canal para receber os nossos vídeos. Até mais, até o próximo vídeo.